Bom, aqui a gente vai fazer dois exemplos, né, de corrente elétrica, tá? Para vocês tentarem ter uma noção melhor de como resolver os exercícios. Exemplo número 1 diz o seguinte: calcule a intensidade da corrente elétrica em um fio de cobre, sabendo que uma carga de 48 coulombs atravessa uma secção em 6 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica, é o I. Calcule a intensidade da corrente elétrica. A corrente elétrica é representada pela letra I. Em um condutor de eletricidade, a corrente é o movimento de cargas elétricas em um condutor, né, de eletricidade, no caso um fio de cobre, sabendo que uma carga nós representamos por quê? De 48 coulombs, que é o C maiúsculo, unidade de carga, de medida de carga elétrica no sistema internacional, atravessa uma secção desse condutor em 6 segundos. Tudo que está em segundos, minuto e hora é tempo. Bom, a fórmula da corrente elétrica, I é igual a carga sobre tempo. Temos a carga e temos o tempo. A carga tem que estar em coulombs e o tempo tem que estar em segundos no sistema internacional. Então, nós vamos substituir. A carga nós vamos colocar aqui e o tempo a gente vai colocar aqui. Então, a carga é 48 coulombs. 48 coulombs dividido pelo tempo, que é 6 segundos. Vamos colocar aqui 6 segundos. Então, o I, 48 dividido por 6 vai dar 8. Qual que é a unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional? É o ampere, ou ampere, pode falar assim. Então, ó, calcula a intensidade da corrente, é o I. Intensidade significa valor, né? A letra I, na realidade, ela significa corrente elétrica e não intensidade. Intensidade é o valor da corrente elétrica. E num condutor de eletricidade, onde passa uma carga de 48 coulombs num tempo de 6 segundos. Então, no lugar do Q eu coloquei 48, no lugar do ΔT eu coloquei 6. Corrente elétrica, 48 por 6 vai dar 8 coulombs por segundo, dá 1 ampere. 8 amperes é uma corrente para o corpo humano extremamente alta, tá certo? Questão número 2. Questão número 2 é um pouquinho diferente. Por uma secção transversal de um condutor de eletricidade, passaram 2 vezes 10 a 22 elétrons em 16 segundos. Sendo E 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs o valor da carga elementar, calcule a intensidade média da corrente elétrica neste condutor. É secção. O que significa secção? É uma parte, é um trecho do condutor. Então, quando a gente fala secção, é como naquele desenho que eu fiz lá no vídeo. É como se eu estivesse vendo ali uma parte do condutor ampliada e vendo os elétrons passando lá dentro. Então, numa secção do condutor, passaram 2 vezes 10 a 22 elétrons em 16 segundos. Elétrons não é carga. Então, passaram 2 vezes 10 a 22 elétrons. Isso é o número de elétrons, isso é o N. Em 16 segundos, é o tempo. Aí, sendo E o valor da carga elementar. Até esqueci de anotar aqui. E significa carga elementar. E o que é carga elementar? É a carga de cada elétron ou de cada próton. Sendo E 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs o valor da carga elementar, determine, calcule a intensidade, o valor médio da corrente elétrica neste condutor. Então, nós temos aqui 3 dados. Né? Neste condutor passou um número de elétrons de 2 vezes 10 a 22 elétrons. Para ser carga tem que estar em coulombs. Olha, quando é carga, a carga vem expressa em coulombs. Quando é elétrons, isso é um N. N, 2 vezes 10 a 22, a corrente elétrica é formada pelo movimento de elétrons, tá? Nos fios de cobre, né? No condutor sólido de eletricidade. Em 16 segundos, nesse tempo, passou esse número de elétrons. A carga elétrica de cada um desses elétrons é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Calcule a corrente elétrica. Bom, mas qual que é a fórmula da corrente elétrica? Para calcular a corrente elétrica que nós chamamos de I, nós precisamos da carga e do tempo. Já temos o tempo. O tempo é 16 segundos, mas não temos a carga. Então, nós vamos ter que, em primeiro lugar, calcular essa carga elétrica. A carga total desses elétrons é dada
produto do número de elétrons vezes a carga elementar de cada um. Então, Q vai ser igual. O número de elétrons, ó, vou colocar aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a 22 elétrons, é um número muito grande de elétrons, tá? Vezes a carga de cada um desses elétrons, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ó, substituir o número de elétrons no lugar do N e a carga elementar no lugar do E, para eu achar a carga total que passou nesse condutor nesses 16 segundos. Como é que a gente faz essa conta aqui? Multiplica número com número, potência com potência. 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. 3,2. No caso de multiplicação de números com potências de 10, a gente multiplica os números, conserva a base e soma os expoentes. Olha, 22 mais menos 19. Então, como é que fica isso aí? 22 mais vezes menos dá menos. Então, vai ficar 22 menos 19. 22 menos 19 vai dar 3 positivo. Então, multiplica os números, conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui é menos 19, ó. 22 mais menos 19. Mais vezes menos dá menos. 22 menos 19 dá 3. Se eu quiser, eu posso tirar essa potência. Como a potência é positiva, eu vou deslocar 3 casas com a vírgula para a direita. A vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3. Então, 3,2 vezes 10 a menos 19, mais 3, perdão. 3,2 vezes 10 elevado a 3 é a mesma coisa de 3.200 coulombs. Bom, na realidade, o que pediu então foi a corrente elétrica, o I. Eu não tinha carga, eu tive que calcular em primeiro lugar a carga. Agora eu vou substituir essa carga aqui, ó. I é igual a carga. Quanto que vale essa carga? 3.200. Dividido pelo tempo. Quanto que vale o tempo que eu vou pôr aqui? 16 segundos. Então, I, 3.200 dividido por 16 dá 200 amperes. Porque aqui é coulombs, aqui é segundos, coulombs por segundo dá 1 ampere. Uma corrente extremamente alta, tá? Uma corrente extremamente alta. Só para vocês terem noção, nós vamos falar aí nos próximos capítulos, né? O chuveiro elétrico, por exemplo, que é um dos aparelhos que mais gastam energia na nossa casa, a corrente varia de 25, 27 amperes, no máximo 30, né? Então essa corrente é extremamente alta. Então vamos revisar? Num condutor de eletricidade passaram 2 vezes 10 a 22 elétrons em 16 segundos. Elétrons não é carga, elétrons são partículas, então por isso que N significa o número de prótons ou de elétrons que circula ou que está num corpo. Então nós vamos chamar, no caso aqui, o movimento é de elétrons, N 2 vezes 10 a 22 elétrons. Passou num tempo, delta T, 16 segundos, o tempo tem que ter em segundos. A carga de cada elétron é a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quero calcular o I. Para calcular o I, que é a corrente elétrica, eu tenho que ter carga e tempo. Tenho tempo, mas não tenho a carga. Cada elétron tem uma carga. Agora, 2 vezes 10 a 22 elétrons vai ter uma carga maior. Então, para calcular a carga que atravessa esse condutor, Q, carga total, é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron, que é a carga elementar. 2 vezes 10 a 22 vezes 1,6 vai dar, multiplica os números, 2 vezes 1,6 dá 3,2, mais 22 com menos 19 dá mais 3 coulombs. Se quiser tirar a potência, anda 3 casas com a vírgula para a direita. A vírgula está aqui. 1, 2, 3. Então, isso é a mesma coisa de 3.200. Para calcular a corrente elétrica, coloca o 3.200 no lugar do Q, o tempo 16 no lugar do ΔT e divide. Ó, esse tracinho significa divisão. 3.200 por 16 vai dar 200 amperes, que é a nossa resposta. Tá ok?